alegria, eu gostaria de chamar aqui a nossa psicóloga linda, maravilhosa, cheirosa, Marcela Damasio. Uma salva de palmas a Jesus pela vida dessa mulher linda. Meu Deus, mas é tão arraso. Que coisa mais linda. Queridas, eu não sei se ela vai falar um pouco, mas antes dela falar, quem fala sou eu, né? Eu tô com o microfone, então eu aproveito. Marcela é uma bênção de Deus. Marcela chegou na Igreja da Restauração com 18 anos de idade. Na verdade, ela não chegou. Chegaram nela. Marcela estava com síndrome do pânico, depressão, trancada dentro de um quarto. Ninguém podia chegar perto dela, que ela dava altas bicas. O povo queria ir lá evangelizar ela e ela botava todo mundo para correr. Até que um dia chegou alguns jovens da Igreja da Restauração e ela não queria que orasse por ela. E aí falaram para ela, mas cantar a gente pode? Ah, cantar vocês podem. Aí começaram a fazer um louvorzão. Jesus pegou. Porque ele é especialista nisso. Aí ele pegou a Marcela, tocou no coração dela. Na sequência, a Marcela veio para a igreja. Depois a Marcela passou pelo encontro. Teve a sua vida transformada. Eu lembro que ela era jovenzinha. Quantos você tinha quando você entrou na faculdade? Nossa, eu não lembro aquelas. Eu já tô com 32. Você já está com 32? Você está ficando velha, hein? Coisa linda. Ah, você está amadurecendo e eu ficando jovem. Adorei. Jovem. E aí, imagina que quando você chegou aos 18, eu já era pastora, né? Essa parte a gente abafa, deixa pra lá. Eu estava com 20. E eu lembro dela vindo falar comigo e com o apóstolo e dizendo assim, eu decidi fazer faculdade de psicologia. Só que, pastor, para fazer faculdade eu vou ter que ficar um pouco ausente da igreja. E eu lembro do Reinaldo dizendo para ela assim, Marcela, é uma fase. É importante que você viva essa fase. Porque a sua faculdade, além de ajudar muito você mesma, vai ajudar muitas pessoas que passarem por você. E hoje, eu quero aqui expressar diante dessa igreja linda, maravilhosa e cheirosa, o quanto eu amo essa mulher. E o quanto eu sou feliz por ter ela ao meu lado. Porque verdadeiramente ela é um braço forte que me ajuda nessa igreja. Tem questões, queridas, que são espirituais. Mas tem outras que são emocionais. E muitas vezes é necessário sim um especialista da área. E a Marcela é uma psicóloga que tem o coração em Deus. Então eu não tenho dúvida de quando eu mando pessoas para ela, que essas pessoas vão sair de lá completamente restauradas. Então eu louvo muito a Deus. E ela hoje é a prova de que Jesus cura. E de que Jesus transforma completamente a vida das pessoas. Portanto, se você está sentada aí, eu não sei como você chegou aqui, mas eu quero dizer, tem jeito. Amém. Seja o que for que você está vivendo, tem jeito para você. E você pode ser muito mais feliz do que um dia você imaginou. Casou aqui, arrumou o prometido aqui, aquele homem lindo, loiro, de olho claro, uma bênção também. Rafael, querido. E faz a diferença hoje na vida dos nossos adolescentes. São os nossos líderes de adolescente. E tem transformado toda uma juventude através de um testemunho verdadeiramente cristão. Então aplauda Jesus pela vida dela, amém? Glória a Deus. Estenda suas mãos. Vamos orar pela Marcela. Pai, em nome de Jesus, diante da tua presença, Senhor, eu quero colocar agora a vida da Marcela. O Senhor é um Deus de poder, o Senhor é Deus do sobrenatural, o Senhor é o Deus da vida. E eu tenho certeza que o Senhor está neste lugar essa noite. Por isso eu quero te pedir, Senhor, que a partir de agora, o Senhor tome a mente, o coração, a alma da Marcela. E que ela possa falar, Senhor, completamente dirigida pelo Senhor. Que a glória do Senhor flua através da vida dela. E que as pessoas sejam impactadas, Senhor, através daquilo que o Senhor está direcionando a sua filha a falar com essa igreja. Que o teu mover seja manifesto. E que nós possamos sentir a tua presença, Senhor. Nós abençoamos a vida da Marcela. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém.
Graça e paz. Amém. Você pode aplaudir de Jesus de novo enquanto eu me organizo. Dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Muda mesmo, amadas. Eu tô de saia. Eu sempre brinco que para todos os congressos ou todos os dias, se eu deixasse, minha mãe vestiria. Eu sou filha da Edinalva. Cadê? Minha mãe tá lá fora ainda? Dá um tchauzinho. Te amo, mãe. E eu brinco, mas é uma mudança. Porque durante toda a adolescência eu fui muito, por conta de uma dor, muito opositora à minha mãe. Minha mãe queria cuidar e eu não deixava. Minha mãe queria me ajudar e eu não deixava. Minha mãe queria me vestir e eu não deixava. Então hoje eu brinco, mas eu fico numa alegria muito grande do Senhor ter transformado meu coração a tal ponto de ter o prazer de falar: mãe, coloca aí o que a senhora quer. e de ser muitas vezes vestida por ela. Porque quando eu estava num quarto escuro, quem tirava e colocava minha roupa para tomar banho era ela. Quem escovava os meus dentes enquanto eu não fazia isso era ela. Isso que é mãe. Glória a Deus por isso. Amém? Aleluia. Eu vou contar um pouquinho para vocês como é que foi o processo de chegar até aqui. Eu tive a honra de, no ano passado, estar aqui, uma sexta-feira. Nós estávamos com o tema frutificar. E eu estava muito nervosa. Muito nervosa, mas assim, num nível de nervosa que vocês não fazem ideia. E naquele mesmo dia, eu me lembro que era dia 10, porque é o Dia Internacional da Prevenção ao Suicídio, eu fiz uma live com a minha psicóloga e também supervisora. E uma das irmãs falou assim: nossa, você trabalhou, você fez live, você vai pregar, que demais. Eu falei: não, isso foi falta de organização, que eu marquei tudo no mesmo dia. E eu falei: meu Deus do céu, o que eu vou fazer? E eu nervosa antes de vir para cá. E aí eu disse assim para a Tati: Tati, eu estou muito nervosa, não vou conseguir falar. Eu estou muito nervosa. Aí a Tati falou: Marcela, tá nervosa por quê? Porque eu tenho que falar para aquele monte de mulher. Ela falou: Marcela, se você me falasse o seguinte, que você vai cantar, aí eu ia ficar preocupada. Se você me falasse que você vai tocar, era uma preocupação. Mas você vai até lá para fazer aquilo que o Senhor te resgatou para fazer. E ali mudou tudo. Eu vim para cá, ainda nervosa, temerosa, mas ali eu falei assim: uau, por um instante eu quis entrar numa porta de medo, uma porta de insegurança. E o Senhor rapidamente me redirecionou para a minha identidade. E eu falei, e o Senhor me lembrou disso, antes de vir para cá. E os louvores, já indicando o que o Senhor vai fazer aqui essa noite, né? É para crescer, é para ser forte, é para acalmar o coração. Amém? E quando a apóstola me fez o convite, ela falou assim: nós vamos falar sobre identidade. Ela toda empolgada, me contando, e eu já, meu Deus do céu. Estava no telefone, sorria a Sene. E ali ela falou assim: vamos falar de identidade, filha. Só que eu gostaria que você falasse sobre rejeição. Eu falei: nossa, amém. E só mais uma coisa, nós vamos mudar a data. Vai ser um mês para frente. Eu falei: bom, dá tempo de curar as minhas até lá. E ali, eu me lembrei de novo do que a Tati falou. Eu falei: vou ficar tranquila, não vou ficar nervosa dessa vez. Não sou eu quem faço. E aí, passou uma semana, 2, 3, e nada do Senhor entregar a palavra. Eu falei: meu Deus, o que está acontecendo aqui? Eu falei: mas eu vou ficar calma, porque eu não preciso ficar nervosa, é o Senhor que vai fazer. E aí, chegou essa semana, eu disse: Senhor, sem pressão, mas se o Senhor quiser, já pode entregar a palavra. Aí deu quarta-feira, falei: meu Deus. E eu não conseguia parar nem para escrever a parte que talvez seria mais facilitada, que era falar da rejeição. E ali eu falei: meu Deus, já vai dar quarta-feira. Viemos para a macrocélula. E aí eu tive um sonho. E naquele sonho, eu fiquei impactada em silêncio. Falei: o Senhor está falando.
E aí na quinta-feira, de quarta para quinta, eu orando e falando, Deus, eu continuo calma, mas eu ainda quero a palavra. Se o Senhor puder me enviar antes para me organizar. E aí eu tive um outro sonho. E assim que eu acordei, eu coloquei lá o sonho no grupo, para que nós pudéssemos orar. E naquele sonho tinha uma pessoa que trabalha comigo lá na clínica, uma querida. E essa pessoa estava no sonho, e aí ela ia chegar dentro do horário para os atendimentos dela. E naquela hora eu falei assim, Senhor, se eu tenho que falar isso para ela, ela precisa chegar antes, mas que horas? Aí meu celular sobe uma mensagem. Mas posso ir mais cedo hoje? Queria conversar um pouquinho com você, bater papo. Vem. Glória a Deus. Ela chega, aí o Senhor, eu falei para ela, olha, não sei, eu quero te contar um sonho que eu tive, se você me permitir, eu quero orar por você depois. Ela pode contar. Conforme eu fui contando aquele sonho, o Senhor foi me falando sobre coisas, sobre pessoas aqui. E eu fui contando o sonho, e como uma televisão do meu lado, eu fui vendo coisas. E ali foi fazendo sentido para ela, o Senhor foi tocando no coração dela. E na hora que eu terminei, o Senhor me disse, a dracma perdida. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E tão curioso, porque já faz um tempo que eu estou meditando em Lucas 15, porque tive a oportunidade de estar aqui para falar de Setembro Amarelo, e ministrei a palavra do Filho Pródigo, que está em Lucas 15. Mas antes disso, eu quero falar um pouquinho sobre as marcas da rejeição na identidade. De como o Senhor me conduziu até esse capítulo, até esse versículo. E a apóstola começou com um versículo lendo dizendo, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. E uau! Eu cheguei, eu vi esses espelhos e falei, uau! Por quê? É uma necessidade humana refletir. É uma necessidade humana que o outro olhe para mim e me aprove. Que o outro me olhe e me elogie. Que eu faça algo e as pessoas me agradeçam. É uma necessidade muito comum. E não é errado. O errado está sempre no exagero. Ou sempre na escassez. E aí, nós, humanamente, buscando por essa aprovação, buscando por alguém que nos valide, nós temos uma história. E é aí que tem o grande problema. Porque quando nós somos marcadas, nós temos em nós algo impresso. Nós temos em nós um sinal que diz que existe uma marca. E esse sinal, ele pode ser vindo do Senhor ou ele pode ser uma marca da sua alma. E o problema é que quando a nossa alma é marcada, o nosso coração, ele deposita as expectativas no outro. Ele deposita as expectativas no que eu preciso cumprir para que o outro me veja. No que eu preciso fazer para que o outro me valide. E o problema está aí. Porque o nosso coração precisa estar no propósito. E quando nós estamos com o coração na necessidade, nós nos desviamos do propósito de Deus. E as marcas, quando eu comecei a meditar sobre as marcas, o Senhor, eu escutei uma pessoa falando, e ela estava contando uma história, e daquela história toda que ela falou, o Senhor me tirou duas coisas. Essa pessoa estava falando sobre o processo, enfim, estava lá, filosofando, falando de teoria ali, falando de um processo. E pensa numa panela, cheia de água, você acende o fogo, e você coloca uma cenoura. Quando você coloca aquela cenoura dentro daquela panela, ela era dura e ela amolece. Porque passou pelo fogo, passou pelo processo, passou por um processo ali de mudança de temperatura. Quando você pega o ovo, que é mole, né, por dentro, e você coloca nessa água fervendo, ele endurece. Porque ele foi marcado pelo fogo.
E até aí eu falei, tá legal a historinha, eu estou acompanhando, Deus, mas o que o Senhor quer me dizer? Eu quero te dizer que existem pessoas que estão marcadas na sua alma, com tantas dores que às vezes elas amoleceram demais. Precisam ser mais firmes com a própria vida. Precisam ter mais autonomia, precisam aprender a falar. E tem outras pessoas que passaram por tantas dores que elas endureceram demais. E isso é sofrido para ela e para quem convive com ela. Amém, Senhor? E avisa elas que essa noite elas passarão por um processo de fogo. Mas esse fogo vem para purificar. E toda marca que existia até hoje não existirá mais. Amém? Em nome de Jesus. Então nós vamos passar por esse processo, ele começa hoje, nós temos amanhã até. E se você achou tarde o horário que termina, eu garanto que amanhã você vai querer que termine um pouco mais tarde do que está previsto. Amém? E a rejeição, ela é uma dor que te aprisiona no passado. Você nunca pensa no futuro e fala, vou ser rejeitado. Você nem sabe o que é rejeição se você não passou por ela. É sempre algo que já aconteceu. Então, nós estamos falando de passado. Nós não estamos só falando de passado, a gente está falando de uma das dores mais difíceis e profundas de se tratar. Porque a rejeição, ela tem muitas camuflagens. A rejeição, ela pode, além dessas camuflagens, e como ela sempre nos volta para o passado, eu sempre caminho, quando eu me encontro com aquela dor, eu me comporto como uma menina. Porque eu fiquei paralisada lá, eu não me desenvolvi naquele assunto. Então toda vez que é sobre aquele assunto, em vez de me comportar como uma mulher, eu me comporto como uma menina, porque eu estou paralisada. Mas como o Senhor bem usou o louvor, é para crescer, é para ser forte. Então nós vamos sair hoje dessa paralisia. A gente vai sair dessa meninice. A gente vai parar de fazer, boca torta, cara torta para a irmã do lado. A gente sai da meninice e vem para a vida adulta. Amém? Esse é um processo importante. E as máscaras que a rejeição carrega, algumas delas são a culpa. Tem pessoas que se sentem culpadas o tempo todo. E aí com essa culpa, ela vem o exagero. Ela quer amar demais, ela quer fazer demais, e tudo que ela faz parece não ser o suficiente. E ela se sente culpada quando algo sai do controle dela, ou quando ela não consegue ou acha que não supriu a expectativa de uma pessoa. Porque ela sente culpa de ter deixado de fazer algo. Porque se eu deixei de fazer, se eu deixei de amar, eu vou ser rejeitada. Só que ela não tem consciência disso, porque está camuflado. Ou essa pessoa sente muita raiva, porque ela faz pelo outro e o outro não valida o que ela fez. Fala, caramba, mas eu fiz tudo isso para essa pessoa e essa pessoa não me deu uma obrigada. Essa pessoa não falou um nada para mim. Você está passando ali, só mascarando o quanto doeu ter sido talvez desprezada, que é um dos significados da rejeição. Ter sido uma pessoa que passou a não pertencer, que é um dos significados da rejeição. E o Senhor não nos fez para não pertencer. Todas nós passamos por um processo de adoção. Todas nós que passamos por um processo de adoção, talvez a gente até pode ir passear aí fora. Mas se você está aqui hoje, eu insisto em dizer que desviado não frequenta culto. Não é? Gostei da risada da irmã. Então, essa pessoa acaba manifestando, mascarando esse sentimento de rejeição com raiva. Com muita raiva. É uma pessoa que, se ela não for, se a apóstola chegar aqui e agradecer todo mundo, esquecer do nome dela, pronto. O mundo dela acabou. Eu estou até pensando que amanhã eu não volto para essa igreja. Meu líder de célula? Não, imagina. Meu líder de célula, o cara, ele não lembra do dia do meu aniversário. Se as pessoas que caminham comigo depender disso para se sentir amado, meu Deus. Não é, Bia? Eu fico, pelo amor de Deus. Foi o aniversário da Maju, eu falei para a Esther, é sua melhor amiga, por que você não me avisou?
Abandono. É muito interessante a questão do abandono, porque as pessoas que sofrem por rejeição, elas, ao mesmo tempo que temem o abandono, elas provocam o abandono. Sabe aquela pessoa que, caramba, mulher chata. Você não fala aquela mesmice, aquela coisa chata, aquela coisa pesada, mas por quê? É só sofrimento, ela só sabe viver abandono. Então, quando ela se relaciona, ela se comporta de uma forma que a tendência dos outros é se afastar. E é aí que a gente precisa estar atento aos nossos comportamentos. Porque muitas das vezes não sou eu quem sou rejeitado, sou eu quem provoco isso, porque eu já estou acostumado com aquele lugar. Comparações. As comparações também são máscaras da rejeição. Porque a comparação, ela potencializa o sentimento de inadequação. Mas também, né, não me chamou porque eu não fiz isso. Os meninos adoram me zoar, né? O Vitor fica, nossa, você é pré-histórica lá na igreja. A igreja vai fazer 14 anos, eu posso? Vai fazer 15. Então, se a igreja vai fazer 15, eu vou fazer 14 anos aqui. Então, os meninos ficam me zoando e tal. E uma vez eu falei assim, eu estava na faculdade, eu lembro do dia que o apóstolo me ligou. Os meninos, nossa, o homem te ligou. Nossa, ninguém me ligou na faculdade não, nem quando eu estava estudando. Eu falei, gente, era mais fácil ligar quando a igreja tinha 50, 40 membros. E ele não me ligou para falar assim, filha, né, tem uma boa aula, que legal, eu tô aqui. Ele ligou porque eu estava numa crise de pânico antes de entrar na sala. E ele foi orar por mim. Então, às vezes a gente olha para a pessoa, nós queremos comparar o resultado, mas não queremos lidar com o processo. E muitas vezes isso acontece entre uma família chamada Irmão 12. Né? A gente quer comparar os relacionamentos e não quer comparar a caminhada. Eu não tenho visões porque eu pedi. Eu não escuto Deus porque eu pedi. Agora eu peço, né? Mas na época eu não escutava porque eu não pedia, não era isso. Não é um privilégio só da Marcela. Nós precisamos buscar, ter uma trajetória com Deus para que coisas possam acontecer. E é isso que nós não podemos ignorar essa noite, a trajetória. Amém? É a trajetória quem vai dizer, que vai dizer o tamanho da vitória. E essas máscaras, falei de culpa muito rápido, raiva, insegurança. Insegurança também vem através de uma bondade velada. Sabe aquela pessoa que é boa demais? Gente, quem é demais, senta e conversa com essa pessoa. Ela provavelmente está precisando de alguma coisa ali. É uma bondade velada, ela está sempre ali, ela precisa estar junto, ela não faz nada sozinho, porque ela é tão insegura. E esses comportamentos e sentimentos, eles podem confundir a sua identidade. As pessoas podem olhar para você e falar, pastora Kenny, ela é assim mesmo. Ela, nossa, ela fica irritada fácil. E não, é só uma manifestação de uma dor que ela não sabe dar nome ainda. E aí, quanto mais nós sofremos e camuflamos esse sofrimento, porque deixa eu contar para vocês, cadê a Larissa? Dá a do gogó. Meu Deus. Cara, ela desbancou o inferno hoje. Desbancou. Que é isso? Que coragem é essa? Ela desbancou o inferno. Não paralisou ela, não teve vergonha de falar, porque muita gente que está aqui sentado já pensou, inclusive essa semana. Entende? E ela desbancou o inferno, porque ela não teve medo de dizer quem ela é. E mais ainda, ela depositou a dor dela no lugar certo. Ela não disse para o outro, me mata. Ela disse para Deus, não aguento mais. Só que um ponto de atenção aí, em relação à dor. Nós somos seres adaptativos. Então, conforme nós repetimos um estímulo, a gente vai se adaptando a ele.
E nós passamos a nos acostumar a conviver com elas. E é aí que está a questão grave. Adaptar-se à dor não significa que você é curado. Passar uma vida aprendendo a lidar com uma situação, a lidar não, a conviver, porque você ainda não aprendeu nem a lidar. Quando você aprende a lidar, você vai para o processo de cura. Quando você está adaptado, você só procura relacionamentos abusivos porque você está adaptada. Você consegue conviver com um homem agressivo. Você não se conforma, mas está adaptada. Você passa a conviver as mesmas dores. Você permite relacionamentos tóxicos, porque você está adaptado a esse estímulo. Você está adaptado a um estilo de vida que não te favorece a cruz. Mas o Senhor não te chamou para se adaptar. O Senhor te chamou para ter vida, vida em abundância. O Senhor te chamou para ser curado. O Senhor te chamou para ser liberta. O Senhor te chamou para levar um ID sem máscaras. Qual que é o princípio de se consolidar uma vida? É não ter máscara. Por quê? Quando eu sei que eu me adaptei em vez de ter sido curada. Quando o seu comportamento não é o mesmo que o seu discurso. Quando você está só adaptado àquele estímulo, você fala uma coisa e vive outra. Você diz que Deus pode todas as coisas, mas a sua casa continua vivendo as mesmas coisas. Você diz que só Deus é o Senhor da sua vida, mas você se permite uma situação de violência doméstica. Você profere tantas coisas, você diz que ora, mas não acontece. Tem a ver com Deus? Não tem a ver com Deus, porque Deus é coerente. Está tendo coerência na sua vida? Às vezes não é sobre o que o Deus não está te entregando, às vezes é sobre o que você não está pedindo para Ele. Marcela, mas eu estou pedindo para ter uma casa harmoniosa, mas está vivendo para ter uma casa harmoniosa? Eu estou pedindo para Deus fazer sinais e maravilhas aqui, mas está vivendo, está se comportando para isso? Cristianismo não tem meio termo, não tem como falar e não viver. Porque Jesus, Ele não nos quer em partes. Ele não falou assim, ó, prega só uma mão. Ele não falou, prega um pé só. Muito pelo contrário. Foi o corpo inteiro, para que todas as nossas dores fossem sobre Ele. As mãos deles foram pregadas para que as nossas tivessem liberdade de alcançar. Os pés deles foram pregados para que os nossos pudessem ter liberdade para andar. E quando nós andarmos, nós vamos projetar marcas de um fogo purificado. E as pessoas que olharem essas marcas vão passar a seguir elas. Porque é assim que o ID deve funcionar. Eu falo, eu marco, as pessoas podem ver. Não tem incoerência. Amém? E agora a gente chega na parte que eu mais gosto. Vamos para a palavra. Lucas 15. O Igor, coloca o relógio aqui para mim, por favor, para me organizar. Amém? Lembra que eu tive um sonho? O primeiro sonho da quarta-feira foi assim. Dormi rápido. E estava numa casa. E de repente, dentro daquela casa, eu comecei a andar aqueles cômodos, tentando identificar o lugar. Estava num corredor. Aí eu olhei por um cômodo e vi um monte de bota, de sapatos de salto. Eram só peças femininas. E eu olhei aquilo, achei estranho. E aí fui passando, eu fui olhando aquela casa com um monte de roupa pro chão. Com um monte de desordem, de bagunça. Acordei. Falei, amém, Deus. E aí ontem eu tive um outro sonho. E nesse sonho, vou deixar ele mais rápido aqui. Tinha uma senhora. E ela estava sentada em cadeiras empilhadas. Então para falar com ela eu tinha que olhar para cima.
E no próprio sonho eu entendia que aquilo era um trono. E ela estava cheia de cobertas, de blusas em cima dela. Bem velhinha. E ali eu olhei e falei, isso é coisa antiga. E mais situações aconteceram nesse sonho. E eu novamente olhei para dentro de uma casa, tudo bagunçado. Tudo bagunçado. E aí quando eu acordei, enviei o sonho, entreguei o que tinha que entregar do sonho para a Fê. E o Senhor começou a falar da dracma perdida. E quanto mais nós nos desorganizamos emocionalmente, mais nós nos distanciamos da nossa identidade. E o Senhor me mostrava uma desorganização, o Senhor me mostrava uma bagunça. E ela estava dentro da casa. Então, desde quarta-feira, o Senhor estava me falando da dracma. E eu ainda sem entender. E aí eu comecei a ler o texto e eu pensei, tá do 8 ao 10, tá? Mas eu comecei a lendo do 1 e eu falei, mas não faz sentido, né? Eu falar do 8 ao 10 e não falar do 1. Aí já levei uma chapuletada de Deus. Eu quero do 8 ao 10. Falei, tá bom. Tem que fazer sentido para o Senhor. E aí, nós vamos ler agora Lucas 15, do 8 ao 10, que diz: Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, e varre a casa, e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos olhos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Olha que demais. O Senhor está falando sobre restauração de identidade. E o versículo chave fala sobre, o capítulo chave fala sobre 3 parábolas. E essas 3 parábolas falam sobre a alegria do Senhor no arrependimento de um pecador. O extraordinário amor de Deus. Porque antes desses versículos é a parábola das ovelhas. 99, escutando a voz do seu pastor, e uma deixa de escutar e sai. Esse pastor sai e vai atrás dessa ovelha que se desviou. Então, se você é uma ovelha que está carente, você não vai ficar enciumado do seu líder dedicar tempo a quem se desviou. Deu para entender? Por que está dando mais atenção aqui? E aí, ele foi até a ovelha. Depois disso, no 11 em diante, é a parábola do filho pródigo. Esse filho, ele sabia quem era esse pai, o que ele tinha, o que ele podia desfrutar, mas ele quis, ele desejou ir. Mas a dracma estava dentro de casa. E nessa hora o Senhor me falou, porque é dentro que precisa ser organizado para a identidade ser restaurada. Vocês não estão sem identidade. A casa está bagunçada. Eu vi uma casa, eu vi um lugar, existia um lugar, mas estava abandonado. E a grande questão é que a dracma, a moeda de valor, contextualizando a história, as mulheres casadas usavam essas dracmas para mostrar como enfeite. Então ela tinha que ter o compromisso de cuidar daquilo, porque aquilo mostrava algo sobre ela. Dá trabalho colocar as coisas no lugar. Porque no versículo 8 diz que, ou qual a mulher que tendo 10 dracmas se perde uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? Essa mulher se dedicou para achar essa dracma. Ela precisou avaliar o que ela perdeu. E aí você começa agora a avaliar o que você perdeu. Talvez você perdeu o relacionamento que você tinha com a sua mãe. Talvez você perdeu o bom relacionamento que você tinha com seus filhos. Talvez você acha que sua mãe gosta de todo mundo e não gosta de você.
Talvez você acredite que existe um preferido além de você. Talvez você sinta raiva porque sua mãe teve tantos filhos que não conseguiu dar atenção para todos como merecia e vocês se sentiram abandonados. O que é? Avalie aí. O que é que se perdeu? Qual é a dracma que se perdeu? É o seu tempo de jejum e oração? Eu acho que eu já falei aqui sobre a irmã Neide. Uma irmã muito usada, o Senhor sempre usou muito ela na minha vida. Eu chegava na casa dela de pijama e meia no pé. Não falava com ela, entrava, eu estava naquela vibe só do louvor. Entrava, minha mãe me levava até lá, me dava angústia, eu falava, me leva na casa daquela mulher, minha mãe me levava. Eu sentava, ela fazia um café, ficava falando com a minha mãe, começava a louvar. E ela me ensinou muito e me ensina muito a respeito de Deus. E ela começou a perder a visão. E aí fomos até a casa dela, visitá-la para orar e tudo mais. E eu disse assim, olha, eu inocente, falando, irmã, o que é mais difícil para a irmã? Achando que ia tentar ressignificar alguma coisa com ela. O que é mais difícil para a irmã em perder a visão? O mais difícil, filha. E aí ela se emocionou. Eu falei, nossa, vai vir algo forte. O mais difícil é não conseguir ler a Bíblia. O mais difícil para você será que é sentir a falta da presença de Deus? A gente não precisa só buscar as relações lá fora, mas é a sua relação com Deus. Sabe por quê, filha? Porque eu acordo todo dia às 4 da manhã. Aí eu brinquei com ela, por causa de quê, mulher? Porque esse é o horário que Deus me visita. Eu oro, faço café para o meu esposo, e eu fico em oração e intercessão até às 6 da manhã. E aí é o momento que eu consigo parar e ler a Bíblia sem ninguém me parar. Porque a casa dessa irmã era um fervo. Você ia visitar lá, de repente chegava um para orar, de repente você está tomando um café, já chega outro. De repente já chega outro. E um dia eu falei para ela, falei assim, eu não ia ter paciência disso não. E ela falou assim, não, filha, é assim, quer ver? O próximo que entrar é você que vai orar. Eu falei, oxi, tá doido? Ela falou assim, não, é assim que a gente faz, a gente tem que treinar as pessoas. Isso que Deus me entregou não é só meu. Não pode ficar só comigo. Então, todas as vezes que eu ia na casa dela, tinha uma regra. Você não pode sair de lá sem uma palavra, você não pode sair de lá sem orar. E no final, é amém com glória que tem que dar. Você fala amém, ela fala amém com glória. Amém com glória, irmã. E foi ali que eu aprendi o poder da boca de Deus. Você tem noção que é saber nada da vida daquela pessoa, pegar a Bíblia e perguntar onde que abre Jesus? E ele falar versículo tal, lugar tal. Você abrir e falar e a pessoa começava a chorar e eu falava, o que está acontecendo? Resposta de Deus. Qual é a dracma que você perdeu? Hoje é só um processo de restauração. Foi algo que você perdeu ou algo que você deixou ser perdido. Muitas vezes a gente passa por um processo muito doloroso. Um processo de abuso, um processo de abandono, de traição. E são marcas que ficam e causam um estrago muito grande. E a questão é que não é sobre você esquecer. É sobre não doer mais. Não é importante que você se esqueça do seu processo. Porque quando você se esquece do seu processo, a ingratidão se instala no seu coração. Quando você sabe de onde Deus te tirou, a gratidão permanece com você. Então nós precisamos entender. Quando foi a última vez que você escutou a voz de Deus? Qual foi a última vez que você estava no trabalho, morrendo de raiva ali, falou com Deus e Ele falou com você? Qual foi a última vez que Deus te deu uma direção e você fez? Se você não está escutando Deus, tem alguma coisa muito errada.
E eu não estou falando de escutar aquela voz poderosa, né? Ó, filha. Alguns vão escutar assim. Eu estou falando de Bíblia. Eu estou falando de direcionamento. Eu estou falando de viver com Deus. Nós tivemos um momento lá na clínica e a Carla estava falando de uma discípula, que deve estar por aqui, a Paty, e dizendo, nossa, como ela está sedenta. Como ela me pergunta as coisas da palavra. É tão gostoso caminhar com alguém que tem sede de Deus. É tão gostoso, por quê? Porque essa pessoa não sofre menos do que a outra. Mas essa pessoa é mais curada do que muita gente. Essa pessoa sabe muito mais e tem muito mais certeza do que vai acontecer do que o outro. Pastora Lu, então, hoje estava contando. Henrique, eu vou orar. Aí o filho dela já fica, mãe. Porque ele já sabe que se orar, Deus vai fazer. Na sua casa tem mulher de oração? Tem mesmo? Seu vizinho sabe que você é mulher de oração? Seu vizinho sabe que você é cristã? Seu vizinho sabe que pode contar com você se você precisar de uma oração? Amém? Varrer a sujeira. Essa mulher teve que vasculhar. Ela teve que varrer, ela teve que ter uma ação. E muitas vezes nós ficamos paralisadas, achando que é o outro quem tem que tomar uma ação. Isso é muito característico da dor de uma pessoa que sente rejeição. Porque ela acha que é o outro que tem que chamar. É o outro que tem que fazer. É o outro que tem que me validar. É o outro que tem que me convidar. Ah, fizeram uma confraternização e não me chamaram. Ninguém gosta de mim. Talvez seja você que não gosta de você. E enquanto o Senhor me falava sobre varrer a sujeira e falava desse processo, eu até anotei. Ele falava assim, no processo do varrer, você vai saindo da negação, por quê? Porque você encontra as coisas. Então você vai dando significado para elas. E aí quem sabe no meio dessa varredura hoje você encontra um espelho e possa voltar a se olhar. Possa voltar a entender que o abandono é sobre você se abandonar e não sobre o outro. Quanto mais você olhar para você, mais você resgata Deus em você. Isso não é um movimento egoísta. Olhar para você é mandamento. Amar o próximo como a ti mesmo. Vocês estão entendendo? Amém. Estão dispostas a passar pelo fogo? Amém? Amém? Você vai pedir isso para Deus. Senhor, não me deixa sair daqui sem lembrar. Não me deixa sair daqui sem descobrir qual é o lugar que eu estou paralisada. Não me deixa. Certa vez eu estava numa situação e aquela pessoa estava vestida toda de preto e eu estava toda de preto. E aquilo me chamou a atenção. Falei, opa, peraí. E aí de repente aquela pessoa estava ali e o Senhor me pediu para dizer para ela, pergunta por que ela está de luto. Eu falei, tem nada a ver a minha conversa com ela para perguntar de luto. Fico nessas guerras com Deus. Pergunto por que ela está de luto. Aí ela falou, sei lá, vai, abobrinha. Eu falei, por que a senhora está de luto? Ela olhou para mim e começou a chorar. Falei, meu Deus. Olha para sua irmã e fala assim, você não precisa fazer nada. E ali, ela se agachou. E como uma criança, eu perguntei para ela, onde você está? Eu estou te vendo. Você está debaixo de uma mesa. E aí ela começou a me contar a história dela. De quanto ela se sentiu rejeitada, de quanto ela se sentiu abandonada. E era lá o lugar de refúgio dela. Quando você se sente abandonada, quando você se sente rejeitada, você tem um lugar de refúgio. Basta você perguntar a si mesma se esse lugar de refúgio é a cruz ou o telefone da melhor amiga.
Basta perguntar a si mesmo se esse refúgio é a cruz ou se é algo material. Preciso comprar. Quando eu não estou bem, preciso comprar. Preciso gastar. E aí você compra coisa que você nem precisa. Sabe o que é o mais engraçado? É tão carnal que quando você precisa gastar dinheiro, você não pensa assim, nossa, vou lá fazer uma oferta para a obra missionária. Porque a oferta missionária é sobre você retirar de você. E quando é para suprir dor, você precisa colocar dentro. É para você. Assim é como o nosso peso. E isso é muito grave. Nós temos um índice muito alarmante de pessoas com sobrepeso. Estou cuidando bem do templo do Espírito Santo. Tá não, irmão. Deixa eu te contar. É igual o cartão de crédito. Uma hora a conta chega. Mãe, mas era saudável? Tive um problema do coração agora. Ai, não consigo emagrecer. Lógico, você começou a dieta hoje. Você ganhou peso em quantos anos? Não é? É difícil. Mas quanto mais nós nos precisamos de defesa, quanto mais nós, porque o corpo fala, mais nós precisamos de distância do outro, mas nós precisamos olhar para aquilo que está impulsionando isso. Você vai começar a encontrar coisas que você perdeu. Você vai ter sonhos essa noite. Algumas de vocês vão entender o processo de agora nos cultos de amanhã. Mas ninguém vai sair daqui sem as 10 dracmas. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Gente, essa é uma guerra sua. Quando nós falamos de rejeição, quando nós falamos da alma, quem via Davi correndo para os outros? Quantos salmos saíram da alma rasgada de Davi? Era um processo dele com Deus. Existem coisas que nós vamos direcionar. Um líder religioso pode te direcionar, um profissional da saúde pode te direcionar. Mas colocar o remédio na sua boca é só você. Tomar uma decisão é só você. Dizer para a voz que está dizendo se mata e falar para ela não, é só você. Ter a atitude de procurar essa dracma é só sua. Não há oração. Não há nada que eu possa fazer que substitua o seu desejo de Deus. Que substitua o seu desejo. Aprenda algo. Se até hoje você estava há anos lidando com uma dor, então você está há anos adaptada a ela. Decida hoje ser curada, para de ficar adaptada. Amém? Vou pedir para o louvor subir. Eu vou pedir para você ficar de pé. E eu vou pedir para que você feche os seus olhos. Eu gostaria muito que você se lembrasse do seu rosto. Feche os olhos. Você está conseguindo ver a imagem do seu rosto? Faz quanto tempo que você não se lembra quem é você? Você está conseguindo se perceber? Ou quando você está pensando, vem uma imagem, ou melhor, não vem imagem nenhuma, fica tudo escuro? Você está conseguindo lembrar qual é a cor do seu olho? Você está conseguindo se lembrar como é seu olhar? Você se lembra do som da sua voz?
Você vai começar a orar agora. E vai pedir para que o Senhor te leve no lugar onde você possa estar paralisada. E aquelas que verem algo, sentirem ou verem uma imagem, venham para frente. Mas agora, em nome de Jesus, nós declaramos que toda a paralisia do inferno vai cair por terra em nome de Jesus. Que todo laço que Satanás quis colocar através da sua árvore genealógica, dores emocionais que você aprendeu com os seus pais, que agora, em nome de Jesus, o Senhor vai te trazer clareza e o Senhor vai te tirar desse lugar. Ele vai te sinalizar, mas sair de lá é uma ação sua. Em nome de Jesus, eu vou pedir para que você declare agora que a sua mente pertence ao Senhor Jesus, que o seu coração pertence ao Senhor Jesus, e que nessa noite você, em nome de Jesus, não irá mais paralisar. Você vai lembrar todos os dias que os pés de Jesus foram pregados naquela cruz, para que nos seus não tenham algemas. Em nome de Jesus, você vai se lembrar todos os dias que as mãos que foram pregadas é para que as suas possam alcançar, para que as suas possam curar. E o coração curado tem mãos que curam. Coração machucado tem mãos que adoecem. Então hoje, você vai decidir qual vai ser a caminhada sua nessa terra a partir de hoje. Você não vai mais caminhar como antes. Você não vai mais só sentir saudade de Deus. Você não vai só mais se incomodar quando alguém disser para você, ou alguém te lembrar que você precisa ter desejo do Senhor. Você não vai depender desse ajuntamento para sentir o fogo do Espírito. Você não vai depender de vozes tão lindas como essas para louvar a Deus. Você não vai depender de alguém com um microfone na mão para pregar a palavra. Porque um coração curado retoma o sentido de vida e o propósito. E o sentido da vida de uma mulher cristã está em Jesus. E o propósito está no seu id. Mas com a sua particularidade, com a sua identidade, você vai executar de formas diferentes, para um mesmo objetivo, como um corpo, sem desavenças, como um corpo que perdoa, como um corpo que se lembra daquilo que dói e é ágil em resolver, como uma pessoa que pode ofertar a Deus sem ter que ir se desculpar com o seu irmão antes, como mulheres que vivem a palavra de Deus. Então agora eu vou pedir para que, em nome de Jesus, as pessoas que se lembraram ou visitaram algum lugar, só levante a sua mão do lugar que você está. Se você foi até um lugar, eu tinha de 11 para 12 anos quando meu pai saiu de casa. O portão fechou, nós fizemos toda a mudança dele. O portão fechou, meu pai tinha um Gol preto. E aí ele entrou nesse carro, o meu irmão mais velho entrou junto. Meu pai abaixou o vidro e eu chorava do outro lado com a minha mãe e com o meu irmão. E o meu pai gritou: filha, o papai te ama, não chora. E muitos anos e muitos anos e muitos anos depois, o Senhor me mostrou naquele lugar, dentro da minha casa, paralisada naquele filha. Mas aquele filho é tão distante, aquele filho é tão distante que me trouxe a realidade de que ele estava indo embora, de que ele não estava mais ali para me proteger. E o Senhor me resgatou. Jesus me tirou daquele lugar e me trouxe para os seus braços, para um braço de um pai que não abandona, para o braço de um pai que pôde me explicar o que estava acontecendo ali, porque a minha mente de criança não alcançava. Então você que viu isso, o restante continua a orar, atrai a presença de Deus, dá glória, aleluia, clama a presença de Deus, peça para que Ele venha ainda mais com poder, ainda mais com unção sobre este lugar. E você que levantou a sua mão, vem aqui na frente.
O restante continue de olhos fechados. Foque em adorar a Deus, foque em buscar a Deus, foque em perguntar a Deus: será que eu perdi alguma dracma? Senhor, de todas aquelas roupas que estavam espalhadas no chão, de todos aqueles objetos, algum deles era meu? Eu vou pedir para a apóstola, para as 12 da apóstola, por favor, orar por essas pessoas, perguntar para elas aonde elas estão paralisadas e para que elas peçam para Jesus tirá-las de lá, em nome de Jesus. Peça para elas verbalizarem qual é o lugar que você está. Pede para Jesus te tirar de lá. Só Ele pode fazer isso. Enquanto isso, a igreja adora, a igreja louva. Oh, Espírito Santo. Da minha alma eu desci, mas você foi atrás de mim. Quando ignorei a sua voz, você